Hoje eu quero falar com você que vai fazer a prova dos Correios 2024, mas ainda sente aquele frio na espinha por causa da prova de matemática. Você sabia que dominar os conceitos básicos de matemática pode ser a chave para garantir a sua aprovação no concurso dos Correios 2024? Hoje eu vou te mostrar os assuntos mais importantes que caem na prova e como que você pode arrebentar nessa prova. 1, 2, 3, 4. É isso aí, galera. Se você chegou nesse canal aqui agora, eu sou o professor Lucas e eu te ajudo a alcançar a aprovação em concurso público, destravando completamente a matemática e te mostrando os atalhos para a sua aprovação. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários nesse vídeo, compartilha que vai ser muito importante pra gente. Galera, nesse vídeo eu vou resumir para vocês os tópicos de matemática que mais caem no concurso dos Correios. E eu vou deixar aqui umas dicas práticas e até algumas questões comentadas para você fixar ainda mais esses conteúdos, hein? Porque no final eu tenho umas dicas que são fundamentais para a aprovação de qualquer um concurso público. Então fica até o final. Bom, galera, eu sei que muitos de vocês sofrem com a matemática e traz isso de muito tempo, mas eu quero te dizer que a sua dificuldade pode acabar agora, que você pode passar por cima disso tudo e alcançar sua tão sonhada aprovação, e ainda mais nesse concurso dos Correios que está tão disputado. Galera, não adianta negligenciar a matemática, sabe por quê? Essa é a disciplina com a segunda maior nota da sua prova. Não adianta você ignorar. Depois do português, da língua portuguesa, a prova que mais vai valer é a de matemática. Serão 10 questões, cada uma com o valor de 1,5 ponto. Cara, não dá pra você simplesmente empurrar com a barriga. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Galera, existem 8 tópicos que vocês precisavam estudar para essa prova. São esses 8 tópicos aqui, né? Números inteiros, números racionais, números e grandezas proporcionais, porcentagem, juros e descontos simples, funções do primeiro grau e do segundo grau, sistemas de medidas e sistema monetário brasileiro. Bom, esses 8 tópicos vocês precisavam estudar. Mas eu vou destacar para vocês 2 que eu encontrei em praticamente todas as provas do IBFC. Esses assuntos são números racionais, que para você que não sabe, galera, números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Todo número que for uma fração ou que puder ser transformado em uma fração é um número racional. E aí vem o primeiro grande problema, porque muitos de vocês têm enorme dificuldade com fração. E eu vou te ajudar um pouquinho hoje aqui, fazendo um resuminho sobre o que você precisa saber sobre fração. O outro assunto que eu também encontrei em todas as provas foi porcentagem. E eu separei para vocês algumas questões sobre esses 2 assuntos, cobradas pelo IBFC. E vocês vão ver que são muito parecidas, então dominem isso, porque vai ser importante para você garantir sua aprovação. Então vamos lá comigo? Vamos começar falando aqui então, fazendo esse pequeno resumo com vocês sobre frações, porque eu sei que muitos de vocês sofrem, tremem quando vem uma fração no meio da prova. Galera, fração não é difícil. Vocês só precisam entender que para cada tipo de operação existe uma regra para se trabalhar com fração. Além disso, muitas das vezes é melhor você trabalhar com o número em fração do que em decimal, o que é o oposto, na verdade, do que vocês costumam fazer. Normalmente vocês costumam trabalhar com decimal, transforma a fração em decimal para trabalhar, mas entenda que trabalhar com fração muitas das vezes é bem mais seguro e mais simples também. Então vamos lá, galera. Fração está dentro ali de números racionais, como eu falei para vocês. Um número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Então a primeira coisa que você precisa entender é que às vezes um número ele não está em forma de fração, mas ele pode ser transformado em uma. Então, por exemplo, todo número inteiro, né? Vamos pegar o 5, vamos pegar o -3, são números racionais, porque apesar de não estarem em forma de fração, eles podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, -5/1, ou então 10/2. Se pode ser transformado em fração, é um número racional, tá bom? -3, ó, -3/1, -6/2, -3/9. Mas esses não são os únicos. Por exemplo, nós podemos ter números decimais. E eu posso ter também dízimas, que são números decimais infinitos, e esses também são números racionais. Então, olha só.
todo número decimal finito, ou seja, que tem um fim, é um número racional. E o jeito de transformar é sempre o mesmo. Olha para o número, esquece a vírgula e o zero à esquerda, né, gente? Esquece. Então eu tenho 5. E se eu tenho uma casa decimal, eu escrevo sobre 10. Se eu tenho duas casas decimais, como é esse caso aqui, eu escrevo sobre 100. Casas decimais, gente, são números após a vírgula, tá bom? Beleza. Então, 5 sobre 10 já é uma forma fracionária do 0,5, né? Mas eu ainda posso simplificar isso e escrever como 1 sobre 2. 25 sobre 100, eu posso escrever como 25 sobre 100, mas eu também posso escrever como 1/4. 1,2, né? Lembrem-se, escreva o número, esquece da vírgula. Quantas casas decimais eu tenho? Tenho uma casa, então isso é 12 sobre 10, que eu posso simplificar e escrever como 6/5. São números, são decimais finitos, essa é a forma, tá? Se tem uma casa decimal sobre 10, se tem duas é sobre 100, se tem 3 é sobre 1000, nós chamamos isso de potências de 10. E eu posso ter decimais infinitos periódicos ou não periódicos, porém, apenas os periódicos é que são números racionais. Professor, está falando grego. Periódico é um número infinito, porém que apresenta uma repetição, um período, tá? Então, o que é essa repetição? Nesse caso aqui, é o 3, tá vendo? Mas eu posso ter um decimal infinito assim, ó. Qual é o meu período aqui? Meu período aqui é 12, é a minha repetição, tá vendo? Então, quando eles são dessa forma, como que eu transformo em fração? Eu pego o período, que é a repetição, tá vendo? No caso é o 3, e coloco sobre 9. Por que sobre 9, professor? Eu não vou entrar na formação da dízima periódica para não confundir sua cabeça agora. Isso é assunto para uma outra aula. Gravem a regra, tá bom? Se eu tenho uma dízima periódica simples, que é quando o período aparece logo após a vírgula, você pega a repetição, e se a sua repetição tem um algarismo, eu coloco sobre um número 9. Se ela tem 2 algarismos, eu coloco sobre 2 números 9, ou seja, 99. Se eu tiver 3 algarismos na minha repetição, eu coloco sobre 999, tá bom? Beleza. E aqui o máximo que dá para simplificar, se eu divido por 3 é 1/3, aqui se eu divido por 3 é 4 por 33. Beleza, primeira coisa é isso, galera. Revisãozinha sobre o que é um número racional, e entender que todos esses aqui são racionais. Agora vamos às operações. Como que eu opero com fração, professor? Simples, galera. A fração, qual é o grande problema dela? Quando nós vamos fazer uma adição ou uma subtração, existe uma regra, beleza? Que eu vou explicar aqui para vocês. Se nós temos uma multiplicação, eu tenho uma outra regra. A multiplicação tem uma outra regrinha, uma outra forma de fazer, tá? E se nós temos uma divisão, a forma de se trabalhar é outra. Então esse é o grande problema da fração. Não é que é difícil, o problema é que vocês confundem qual das regrinhas você precisa trabalhar em cada caso. Então vamos lá. Qual é a regra da adição, professor? É o seguinte: duas frações, para que elas sejam somadas, elas precisam ter o mesmo denominador. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1 sobre 3 mais 4 sobre 3. Os denominadores são iguais. Quando eles são iguais, você repete o denominador, você não soma, repete. E aí você soma apenas os numeradores, tá? Então aqui eu vou ter 1 mais 4 sobre 3, eu vou ter 5 sobre 3, 5/3. Tá? Mas a questão é que raramente isso acontece. Raramente eu tenho duas frações com denominadores iguais. E aí como é que eu faço, professor? Quando nós não temos denominadores iguais, vamos pegar um exemplo aqui. 1/2 menos 1/5. Vamos pegar aqui. E aí, professor, como que eu faço? Nesses casos, você vai pegar os denominadores. Deixa eu marcar isso aqui para vocês, tá? Denominador é o número que está embaixo. Você vai pegar os denominadores e vai tirar o MMC desses caras. No caso aqui, do 2 e do 5, tá? Quem é o MMC de 2 e 5? MMC vocês sabem fazer, né? Tem que saber, galera. Tem que saber fazer o MMC. Então, ó, divide por 2, 2 divide, 5 não dá para dividir exato, repito.
Aí não dá mais por 2, vou dividir por 5, repito 1, 5 por 5 dá 1. Quando eu tenho só 1 aqui embaixo, meu MMC é a multiplicação desses dois, que é 10. Beleza? Então tá, entendido isso, lembramos disso, o que eu vou fazer? Esse 10 eu vou botar aqui, ó, o resultado do meu MMC. E o que eu faço? Eu pego ele e divido pelo denominador da primeira fração. Então 10 dividido para 2 é 5. O resultado eu multiplico pelo número que está em cima. 5 vezes 1, 5. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 1, 2. E aí 5 menos 2 eu vou ter 3 décimos. Esse é o resultado dessa subtração, tá bom? Então quando nós temos soma ou subtração, essa é a regra. Denominadores iguais, repete o denominador e soma apenas ou subtrai apenas os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, eu preciso tirar o MMC. A multiplicação já tem uma outra regra, mas ela é a regra mais fácil de todas. A multiplicação, vamos pegar, por exemplo, aqui, 2/5 vezes 3/4. 2/8 vezes 1/3, tá bom? A multiplicação é a regra mais fácil de todas. Por quê? Você vai multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Beleza. Se der para simplificar, simplifique. Dá para simplificar aqui e aqui por 2. Nós vamos ter 3 décimos. É simples assim, galera. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Numerador com numerador. Denominador com denominador. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 3, 24. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 1/12. Beleza? Então, multiplicação é a mais fácil de todas. Assim, disparado. E aí vem a divisão. A regra da divisão é outra. A regra da divisão, a gente tem aqui. Vamos pegar, por exemplo, 2/5 dividido por 1/2. Eu também posso representar assim, né? 3/4 sobre 1/5. Os dois casos são divisões de fração. E aí qual é a regra? A primeira fração você repete. A segunda fração você inverte. Se era 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. Só que ao invés de dividir, você vai multiplicar. Então, e aí a multiplicação a gente aprendeu aqui. Numerador com numerador, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Então, beleza, tá aqui, ó. 2/5 dividido por meio é 4/5, tá bom? Aqui a mesma coisa. 3/4 por 1/5, ó. Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1, 4. Então, galera, essa é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente aí. Que trabalhar com fração não é... Ai, que meu Deus, que coisa... Não é difícil, galera. Trabalhar com fração é, em muitos casos, muito melhor do que trabalhar com decimal. Além do que, a fração não tem aproximação ali. Você tem o valor inteiro. Ah, como assim, professor? Quando eu falo, por exemplo, 0,3333 e falo que é uma dízima, o 3 vai se repetir infinitamente, eu posso falar 10 casas decimais que eu estou fazendo uma aproximação, afinal de contas o número é infinito. Mas quando eu escrevo 1/3, o número todo está ali. Eu não estou fazendo nenhuma aproximação. E isso muitas das vezes te traz precisão no cálculo, tá bom? Então, muitas das vezes a gente prefere mesmo, nós professores de matemática, trabalhar com a fração. Então, estejam habituados a isso, pratiquem, façam muitos exercícios, tá? Vamos ver como que isso pode ser aplicado, galera? Então vamos lá, olha só. Eu trouxe para vocês uma questão do IBFC. Essa questão diz assim, olha. Ana tem 2/9 do valor necessário para comprar um produto. Então nós estamos trabalhando aqui com fração. Se com mais 252 ela compra o produto, então o valor que Ana possui é quanto? Então vamos lá, o que é uma fração, gente? Uma fração, quando eu tenho uma fração, vou pegar uma fração menor, só para vocês entenderem. 2/3, por exemplo. Eu estou dizendo que algo foi dividido em 3 partes iguais e foram tomadas 2 dessas partes. Isso é uma fração.
É para representar parte de alguma coisa, tá? Isso é fração, tá bom? Dito isso e relembrado o que é uma fração, vamos entender aqui o contexto. Está falando que Ana tem 2 nonos do que ela precisa para comprar um produto. Então, imagina que o valor do produto aqui foi dividido em 9 partes e ela só possui 2 partes. 2 nonos vezes x. O que é esse x? X é o valor do produto, tá bom? Se com mais 252, ou seja, se ela somar ao que ela tem, 252, ela vai ter o produto todo. E o produto todo, lembrem-se, vale x, que x é o valor total do produto. Aqui ela tem 2 nonos do valor total. Então, 2 nonos vezes x. Se ela somar com 252, ela tem o x todo, né? Ela tem o valor total do produto. Então, a pergunta é quanto que ela possui. Vamos lá, vamos descobrir qual é o valor de x para a gente descobrir quanto que ela possui. Como que eu resolvo isso, gente? Isso é uma equação do primeiro grau que envolve fração. Segredo aqui é o seguinte. Aqui tem fração e aqui não tem, né? Coloca o 1 embaixo e tira o MMC de 9 e de 1, tá? O MMC de 9 e 1 é óbvio que é 9. O que eu faço, professor? Agora você vai pegar esse 9, divide pelo denominador e o resultado multiplica no numerador. Então, o que é isso? 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 2 é 2. Eu vou botar aqui 2x porque está ao lado dele o x. 9 dividido para 1 é 9. E 9 vezes 252, eu vou fazer aqui, ó. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 5, 45 com 46, vai 4. 9 vezes 2 dá 18, com 2, 20, com 4, perdão, né? Vai dar 22. Então, beleza. 9 vezes 252 é 2.268. Igual a, agora a mesma coisa, ó, 9 dividido para 1 dá 9. 9 vezes x, 9x. E agora, professor, eu preciso botar a fração embaixo? Não precisa mais. Letra para um lado, número para o outro. Então eu vou botar aqui, ó, 2x, o 9x vem para cá negativo e o 2.268 vem para cá negativo. Ele era positivo, né? Então eu tenho menos 7x igual a menos 2.268. Vamos multiplicar por menos 1 aqui e fazer a divisão, porque eu vou ter 2.268 dividido para 7, tá bom? Quem vai ser o x, ó? 22 para 7 é 3, sobra 1. 16 para 7 é 2, sobra 2. 28 para 7 é 4. Então, observe o seguinte. O produto custa R$ 324. Se a Ana tem 2 nonos do valor do produto, ela tem 2 nonos de 324, certo? Então, como é que eu vou fazer? Multiplica aqui, ó, multiplicação de fração. 2 vezes 324, 648. 648 dividido para 9, ó, 64 para 9 é 7, né? Afinal de contas, 7 vezes 9 dá 63, sobra 1. 18 para 9 é 2. Beleza. Quanto que a Ana possui hoje? A Ana possui já R$ 72, a letra A. Galera, fração. Isso é fração. O conceito de fração tá aí, trabalhado para vocês, uma questão que caiu na prova do IBFC. Então, é se atentar para essas coisas, porque existe uma grande chance disso cair na sua prova, tá bom? Vamos seguir? Vamos seguir que tem mais uma. Eu separei mais uma questão para vocês, tá bom? A outra questão que eu separei, também envolvendo fração, traz isso aqui, olha. Essa é a questão. Um agente arquivou 1/4 dos documentos financeiros num dia e no outro dia arquivou 2/3 dos documentos financeiros. Se ainda faltam arquivar 9 documentos financeiros, então o total dos documentos que já foram arquivados é... Galera, aqui eu vou trazer vou até fazer de 2 maneiras e vocês analisem qual delas vocês preferem, tá bom? Porque uma é igual eu fiz na questão anterior. E a outra, eu vou trazer uma outra forma de se pensar essa questão, tá? Então, a primeira forma. Eu sei quantos documentos eu tenho? Não sei. Então eu vou chamar de X o número de documentos. Beleza? Número de documentos. Esse é o X. Entendam isso. X é o número de documentos.
Então, 1/4 do número de documentos é 1/4 de x, tá? Então, eu arquivei 1/4, mais eu arquivei 2/3 no outro dia, e ainda ficaram faltando 9. Se eu somar tudo isso, tem que dar o quê? O total de documentos que eu tinha, que é x, tá vendo? E aí aqui, mesma situação, a gente vai tirar o MMC de 4, 3, 1 e 1. Vamos tirar da equação toda, Gente, o MMC aqui, tá? O MMC aqui vai ser 12. O MMC entre 4, 3 e 1 é 12, tá bom? Então vamos lá, eu só vou ganhar o tempo, mas vocês já sabem como faz MMC. Então eu vou fazer aqui, ó, 12 dividido para 4, dá 3. Resultado multiplica em cima, 3 vezes 1, 3 vezes 1x, vai dar 3x. 12 dividido para 3 é 4, e 4 vezes 2x vai dar 8x. 12 dividido para 1 é 12, tá vendo? E 12 vezes 9, eu vou ter 9 vezes 2, 18, vai 1, vai dar 108, tá? E 12 dividido para 1 também é 12, 12 vezes x, 12x, tá bom? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Letra para um lado, ó, 3x mais 8x é 11x, menos 12x, igual a 108. Então eu tenho menos 108, né? Então eu vou ter que menos x é igual a menos 108. Se a gente multiplicar aqui por menos 1, x é 108. Ou seja, eu tenho 108 documentos. A pergunta da questão é: qual é o número total dos documentos que já foram arquivados? Gente, não tem dor de cabeça aqui. Como assim, professor? Não tem, cara. Se você tem 108 documentos e ainda faltam 9 para serem arquivados, cara, 108 menos 9, 99 documentos já foram arquivados. Letra B. Não tem segredo. Não tem segredo. Qual é a outra forma da gente pensar? É o somar 1/4 com 2/3. A outra maneira da gente pensar é essa. E quando eu somo 1/4 com 2/3, tiro o MMC de 4 e 3, que é 12. Então, 12 para 4 dá 3. 3, o resultado multiplica em cima. 3 vezes 1, 3. 12 para 3 dá 4. O resultado multiplica em cima. 4 vezes 2, 8. E aí aqui eu vou ter 11 12avos. Isso significa que eu arquivei 11 12avos e que faltam apenas 1 12avos. E que 1 12avos de alguma coisa é 9, porque é o que ele está falando aqui, ó. Faltam 9. Se eu arquivei 11 12avos, então 9 representa uma parte das 12 em que eu dividi, né, esses documentos. Isso vai permitir a gente chegar numa multiplicação aqui cruzada, que o x é 108 e o resto a gente já sabe. 108 menos 9, a gente vai chegar no resultado final, que é 99. Então existem essas duas maneiras de pensar aí, que dava até para ter feito a outra questão também pensando dessa forma. Gente, fração. Não se assustem com fração. Não se assustem. Pratiquem. Ela é tranquila. E se você tem essa dificuldade, cara, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que eu tenho o link para você que está prestando concurso, que quer aprender matemática, se inscrever no meu curso, se matricular agora. Tem um banco de videoaulas para você praticar, listas de questões para você desenvolver, perder completamente esse medo que você tem da matemática, tá? E a gente vai chegar até a aprovação, beleza? Bom, vamos seguir aqui, galera, que o outro assunto que aparece bastante na prova e que eu quero trabalhar com vocês é a porcentagem. A porcentagem é um outro assunto muito explorado em todos os concursos. Todos, galera, sem exceção, ele é um assunto muito cobrado, tá bom? E aí, a gente não podia deixar passar batido de explicar para vocês, trazer para vocês alguns macetes sobre como trabalhar porcentagem na hora da prova. Pessoal, porcentagem, ela tem tudo a ver com a matéria que a gente acabou de ver, que é fração. Como assim, professor? Porque o que é uma porcentagem, gente? A porcentagem, ela nada mais é do que uma fração com denominador 100. Quando eu digo assim, 20%
de um produto. Eu estou trabalhando com uma fração de denominador 100, ou seja, um produto que foi dividido em 100 partes, das quais eu estou me referindo a 20 dessas 100. Então, porcentagem é uma fração, porém uma fração com denominador 100. Tudo bem? Agora, como que eu vou trabalhar isso? Gente, se vocês têm muita dificuldade, eu gosto de ensinar a trabalhar porcentagem com regra de 3. Se tem um conteúdo que é unanimidade, é regra de 3. A galera quer fazer tudo por regra de 3, até o que não pode. Mas a porcentagem pode, dá pra gente trabalhar, tá bom? Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Você tem um produto que custa R$ 1.500 e você vai dar um desconto de 20% no valor. Ou, vamos manter os 20%. Aí você tem dificuldade. Como que eu faço isso? Cara, você vai fazer o seguinte, você vai pegar valor e porcentagem. O 1.500 representa quantos por cento? 100%. É o valor total do produto. E o total na porcentagem é 100, né? O que você quer? Eu quero descobrir em reais quanto que representa 20%. E aqui, ó, você monta a sua regra de 3 e multiplica cruzado. Tá vendo? 100 vezes x, 100x. 20 vezes 1.500 vai dar 30, põe 2 zeros, mais um zero, 30.000. Então x vai dar 30.000 sobre 100, que eu vou cortar 2 zeros, isso vai dar 300. Então você vai dar R$300 de desconto, tá vendo? Você consegue trabalhar porcentagem envolvendo regra de 3 tranquilamente. Vamos ver como que isso pode aparecer no vestibular. Vamos ver como que isso pode aparecer na sua prova. E aí eu separei também 2 questões aplicadas pela banca que você vai fazer a prova dos Correios. E a questão é essa aqui, ó. Carlos digitou 48 páginas de um documento. E ainda faltam digitar 60% das páginas. Nessas condições, o total de páginas que ainda faltam digitar, quanto é? Então, olha só. Entenda o seguinte. Ele digitou, vamos trabalhar aqui com a regrinha de 3, tá? Ele digitou 48 páginas. 48 representa quantos por cento? Aí você vai falar, 60. Não, cara. 60 é o que faltam digitar, 60%. Então significa que o que ele digitou representa 40%. Então você tem 2 maneiras. Olha só, a pergunta aqui é o total que ainda faltam. Então o que você pode fazer? Se 48 páginas representam 40%, 60%, que é o que faltam, são quantas páginas? E você vai chegar direto no resultado, entendeu? Você vai direto para o resultado. Então vamos lá, ó. Multiplica cruzado, 40x é igual 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 4, 24 com 4, 28. Acrescento um zero dos 60, então x é 2880 por 40. Corto o zero de cima com o zero de baixo, eu tenho 288 por 40, 288 por 40 vai dar 72 páginas. É o que falta ainda, letra C. Outra maneira seria você montar essa regrinha de 3, tá? E ir atrás do total. Ao invés de ir atrás de 60%, você pensar assim, quantas páginas eu tenho ao todo, tá? Porque aí, quando você fizer isso, você vai descobrir o total de páginas. Ó. Vai ter 40x igual a 4.800. Então, 4.800 dividido por 40, nós vamos ter aqui um total de 120 páginas. Pode ver que se você somar 72 com 48, vai dar 120. Entende? Ah, mas aí como é que eu faria? Cara, se tem 120 páginas, você já digitou 48... Quantas faltam? Faltam 72. Aqui a resposta. Tá vendo? Então tem 2 maneiras, mas em ambos os casos a gente aplica aqui a regrinha de 3. Tranquilamente, sem dor de cabeça, você resolve porcentagem, tá vendo? Para nunca mais errar. Por isso que eu falo, se inscreve aqui no meu canal, porque se você ainda não me segue, não tá me acompanhando, você tá perdendo tempo. Beleza? Bora lá? Galera, e a última questão que eu quero trabalhar com vocês também envolvendo porcentagem, mas é porcentagem de porcentagem. Olha que doideira, né? Vamos lá. Essa questão também do IBFC, tá? João gastou 20% de 50% do seu salário com presentes para seus sobrinhos. Se o salário de João é 1.600,
Então o valor gasto por João com presentes para seus sobrinhos é quanto? Ou foi quanto? Bom, olha só, ele gastou 20% de 50%. Então, uma das maneiras é você encontrar quanto é 50% de 1.600. É uma forma. 50%, ó. Qual é o valor em reais de 50%, sabendo que 100% é 1.600. E é óbvio que 50% é a metade, vai dar 800, né, gente? Mas, ó, na dúvida, quer fazer por regra de 3, você pode fazer tranquilamente, ó. 50 vezes 1.600, eu vou botar os 3 zeros aqui, tá? 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, x vai dar 80.000 sobre 100. Eu corto 2 zeros em cima com 2 embaixo. Metade do salário é 800. Mas ele gasta 20% da metade. Ou seja, vamos fazer uma outra regra de 3. 20% é quanto de 800? E agora o 800 é tudo que você tem. Tá? Você está gastando 20% de tudo, né, que você separou para isso. Então, agora, vamos fazer essa conta aqui, ó. 100x é igual, mais um zero, então x vai dar 16.000 dividido por 100. Olha aqui, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Você vai gastar com presentes R$160. É muito tranquilo, galera. Trabalhar porcentagem, fazer porcentagem usando regra de 3 é muito tranquilo, tá? Tem outras maneiras? É claro que tem, porque, olha, quando ele fala que João gastou 20% de 50%, eu posso entender que João gastou 20% da metade do seu salário. A metade do seu salário, se o meu salário é 1.600, a metade é 800, né? E aí, como é 20%, galera, 20% é o dobro de 10%. 10% de 800 é 80. Se eu quero 20, multiplico isso por 2, eu chego em 160 muito fácil, tá vendo? Mas eu gosto de ensinar método para vocês. Por quê? Você não se enrola. Concorda comigo? Você não se enrola. Se você tiver um método, você não tem muito, é uma receita de bolo. Coloca no método e desenvolve. Pessoal, essa revisão eu acho que é fundamental para vocês conseguirem um bom resultado na sua prova, tá? Eu acho não, eu tenho certeza. E por isso que eu quero deixar uma última dica. Lembra que eu falei para você? Fica até o final, porque tem uma dica que é primordial. Não adianta você saber todo o conteúdo e você não pegar essa dica, tá bom? A partir do momento que você sabe os tópicos que mais caem, os principais tópicos, estudou, cara, organize os seus estudos. Reserve tempo diariamente, pratique com questões de provas anteriores da mesma banca, porque você vai criar um repertório de como que essa banca trabalha. Você já vai se acostumar ao modelo de questão que essa banca aplica. Eu te mostrei 2 questões de 2 tópicos e são questões muito parecidas, tá? E confere a descrição aqui no vídeo. Para você que tá aí nessa jornada de aprovação dos concursos, não perder, se inscreve no meu curso Matemática para Concursos e confere aqui na descrição desse vídeo que eu deixo um link e um cupom de desconto para você ingressar agora no meu curso Assimilando a Matemática de Concurso. Cara, vale muito a pena e você vai entender que a matemática não é um bicho de 7 cabeças e você consegue alcançar sua aprovação. E aí, agora conta aqui pra mim, eu e você. Gostou desse resumo? Então faz o seguinte, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com os amigos que também vão fazer esse concurso e comenta aqui embaixo qual assunto você tem mais dificuldade desses 8 que eu apresentei que vai cair na sua prova dos Correios. E não se esqueça, se inscreve no canal. Lembre-se, galera, o sucesso é uma construção feita de pequenos passos. Continue estudando, que eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Boa sorte no concurso dos Correios 2024 e até o próximo vídeo.